grande clássico do final de semana. Foram vários ótimos jogos, mas Corinthians e Palmeiras, que muita gente, não sei se foi precipitadamente ou não, mas colocou como a final de um campeonato brasileiro, né? Temos várias finais, né? No campeonato de pontos corridos. Essa era uma das finais, sem dúvida nenhuma. Então, eu sempre quero abrir espaço para meus amigos aqui que querem fazer pergunta, principalmente um convidado do seu tamanho. Então, eu só estou dando o pontapé nesse assunto, Corinthians e o Palmeiras. Vamos lá. Eu queria falar do personagem, né? Que é o Carille, que tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou. O Carille, no primeiro turno, era o melhor técnico do Brasil, né? Vamos lá. Eu vi gente dizer que se não fosse o Tite, ele seria o técnico da seleção. E no segundo turno... isso é uma mentira inventada pela mídia, pelo mundo do futebol, né? Essa coisa de a gente achar que técnico é assim, na quarta-feira ele é melhor que o Zidane, né? Aí na segunda-feira não presta, bom, enfim. Queria que você falasse... O Zidane também não serve mais. O Zidane também não, também. Calma aí que o Zidane também na quarta-feira o Zidane é humano lá, depois... Tá tão bem. Viu? Na quarta-feira o Zidane é humano lá, depois é criticado na segunda. Eu queria que você falasse do Carille, porque... Eu tenho certeza que o sucesso do Carille tem a ver com o Mano e com o Tite. O Carille já falou isso aqui pra gente. E tem a ver com você, né? Porque quem abriu as portas do Corinthians pro Fábio Carille foi você. Antes, no Grêmio, inclusive. O Fábio Carille foi... Na verdade, quem conhecia o Fábio era o Sidney Lobo, que está meu assistente aí há 14 anos, 15 anos. E eles jogaram junto no Paraná Clube. E numa dessas conversas o Cid falou, eu tenho um amigo assim, ele gostaria de vir acompanhar os nossos treinamentos aqui no Grêmio. E eu sempre proporcionei que acontecesse isso com vários profissionais aí ao longo da minha carreira, porque tive influência de outros técnicos que me proporcionaram fazer isso. Um deles, o Paulo Autuori, que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa por ele. E aí fizemos, ele foi lá, acompanhou alguns treinamentos com a gente, foi tal. Quando, bastante tempo depois, já no Corinthians, houve a possibilidade de contratar um assistente para casa, para o clube, nós indicamos ele. Foi uma briga danada, porque o Andrés não queria, e aquela coisa toda, e aí tentamos achar muitas virtudes para indicar o Fábio, mas lá pelas tantas, numa conversa, descobrimos uma que era imbatível. O Andrés queria alguém que tivesse relação com o Corinthians, que trabalhasse na casa e tal. E descobrimos que Fábio Carille havia jogado na base do Corinthians. Então essa foi a grande qualidade que colocou ele naquele momento. As outras todas ele tem, porque oportunidades, convivência, isso é dado para muita gente. Né? E ele soube aproveitar, ele soube guardar coisas importantes, soube modificar provavelmente algumas, porque você vê, compara, acha que vai fazer um pouco diferente, às vezes o seu diferente é melhor e certamente muita coisa, né, ele desenvolveu daquilo que ele pensa. O campeonato do primeiro turno foi um campeonato atípico já. O aproveitamento do Corinthians foi um aproveitamento fora do normal. E o Renato Gaúcho, né? Gaúcho para vocês, Renato Portaluppi para nós de lá, não falou nenhum, né? Não foi uma sacada que ninguém imaginava. O Renato falou uma coisa que absolutamente tinha grande chance de acontecer pela lei das probabilidades. Então, se ninguém faz uma campanha que nem essa em toda a história dos pontos corridos, era muito natural que o Corinthians tivesse uma queda. Ninguém imaginava que a queda fosse ser tão brusca e por isso que o campeonato se abriu novamente. Porque se ele tivesse mantido o mínimo de aproveitamento do segundo turno, o campeonato já estava decidido, né? Por isso que as próximas rodadas é que vão dizer se o clássico de domingo teve, né, esse poder de restaurar essa tranquilidade, de recuperar a produção da equipe que vinha sendo, né, bastante diferente do primeiro turno. O clássico foi, na minha opinião, um jogo grande, né? Grande no sentido da importância toda, já vista que na véspera do jogo a torcida do Corinthians colocou 30 mil pessoas no treinamento para assistir um bate-bola, né? Você acha que isso fez diferença, mano?
Tudo faz diferença nessa hora, né? Só que faz diferença para os dois lados. Também pode ter aumentado a pressão, né? Porque, pô, se a gente toda vez vê o treino e nós vamos perder o campeonato por esses caras todos, né? Vai ser um vexame histórico, porque a situação se colocou dessa maneira. Agora, o Palmeiras não tinha essa pressão que o Corinthians tinha. Porque desde o início o campeonato já não era do Palmeiras, não era do Santos, não era do Grêmio, era sempre do Corinthians, ele sempre foi do Corinthians a partir de um determinado momento. Então todos os outros também perderam um pouco dessa pressão e às vezes isso ajuda, né? Mas foi dentro da normalidade, os dois tiveram chance, né? O Corinthians fez um primeiro tempo bem melhor em termos de produção do que vinha fazendo, fez um gol, né, que foi o primeiro gol do jogo com o Romero em situação ilegal, que sempre é ruim, né? A gente não quer que um jogo importante como esse tenha algum erro que interfira no resultado do jogo. Mas o jogo teve até o final em condição de, no mínimo, ser empatado, né, pelo Palmeiras, depois do 3-2. Fez o 3-2 cedo no segundo tempo, ele tinha uma boa margem de tempo para tentar no mínimo um empate, mas o Corinthians conseguiu manter essa vantagem no placar e de novo abriu uma vantagem que dá essa tranquilidade, pelo menos em relação ao Palmeiras. O Corinthians voltou ontem até uma normalidade anormal do futebol brasileiro, que é o seguinte: eu sei que pode ser uma coincidência, mas esse campeonato, o Corinthians teve 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota, quando teve menos de 50% de posse de bola. E ele teve 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, ou seja, ele jogou 17 vezes e não ganhou 11, quando ele teve mais de 50% de posse de bola. E ele é líder de um campeonato que é assim, que chegou um momento que tinha 73% dos jogos, quem tinha mais posse de bola que o adversário não vencia, não é que perdia. 73% dos jogos no final do primeiro turno, quem tinha mais posse de bola não ganhava, ou perdia ou empatava. Por que o futebol brasileiro está assim? Porque são raras as equipes montadas que nós temos, estruturadas que nós temos no Campeonato Brasileiro. Se nós olharmos, o Palmeiras está em transformação. Sim. Se nós olharmos o Santos, acaba de passar por uma transformação, o Flamengo. Então, não temos as equipes lá desde o início do mesmo jeito, que se repetiram muito em relação ao ano passado, que entra na terceira temporada, onde você consegue trabalhar todas essas coisas que os outros conseguem. Sim. Eu fui numa palestra na PUC em Belo Horizonte na semana passada e alguém me perguntou alguma coisa nesse sentido, comparando o Manchester City do Guardiola com o Cruzeiro. Eu quase caí da cadeira, né, na comparação, lógico, e é uma coisa incomparável e não dá para exigir. E não dá para exigir que a gente jogue um futebol como eles jogam, porque imagina, o cara ele teve 2 bilhões para dar uma reforçadinha no grupo esse ano, né? 2 bilhões. O time que mais investiu. 2 bilhões você escolhe a cor do olho do cara, né? Como é que ele domina, que hora ele gosta de acordar, como é que é o almoço dele, tudo, você pode escolher tudo com 2 bilhões, né? E em cima de um time que já era bom do ano passado e que manteve 80% do grupo que você tinha na mão. E o estilo de jogo. E o mesmo treinador e o mesmo estilo. Mas então, você disse aqui que muito dinheiro às vezes atrapalha? Eu falei às vezes. Nesse caso eu falei às vezes. Eu falei que temos exceções de regra, né? E lá todos têm. Não é um separado que tem e os outros não têm, né? E todos têm manutenção de equipe, de grupo, de 3 temporadas, 4 temporadas, 5 temporadas. Você vai olhar, tá lá os mesmos jogadores do ano passado com 2, 3, 4, 5 contratações. Então, o que você consegue fazer com essa equipe? Você consegue fazer o que você quer, trabalhar a característica que você quer. Nós quase nunca chegamos nesse estágio. Não, e outra, quase nunca chegamos nesse. E ele não ganha o campeonato, não é mandado embora. Não, ele não ganha, que o Wenger não ganha faz, né? E não é mandado embora. E tá tudo certo. Então,
ou uma grande maior parte certa. Então nós não conseguimos fazer isso, e atacar, propor, se expor no campo do adversário é mais difícil do que esperar. Você baixa suas linhas, o outro time tem que se expor como equipe, não está tão bem estruturado para se expor como equipe, ele te dá espaços que em nenhum momento você tem. E você vai lá e ganha, porque você também tem qualidade. Você tem jogadores capazes de fazer um bom contra-ataque, de construir jogadas, de dar um drible e abrir uma jogada como o futebol brasileiro ainda tem e, na minha opinião, sempre vai ter. Então essas são coisas diferentes. E a outra, existem situações diferentes para essa posse, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians dá muita posse ao adversário no primeiro turno porque ele quase sempre saiu na frente. E quando você sai na frente, o adversário que está lá, ele precisa vir mais, ele precisa jogar mais para tentar tirar essa diferença. Ele não virou nenhum jogo. Então você vê, é um dado importante você analisar essa posse. Então é uma característica muito grande dos times que não estão estruturados. Você faz um gol, não é o maluco do Mano Menezes que vai lá e diz assim, ó, vem todo mundo aqui para trás agora. Não é. O pessoal acha que é, mas não é. O outro time pega a bola, se expõe mais, arrisca mais. Você não tem tanta competência para manter a mesma posse de bola. Porque se você tiver competência para manter a posse de bola, você quer ficar com a bola. É muito melhor ficar com a bola você não vai tomar do que correr atrás. Você nunca vai tomar um gol a bola estando com você. As outras competições atrapalharam algumas equipes para o Campeonato Brasileiro? Atrapalharam. Copa do Brasil, Libertadores. O campeonato de verdade começou no segundo turno, todo mundo se concentrou e aí fala, o Corinthians caiu muito, mas as outras equipes não se concentraram mais no campeonato? Sim, mas o Corinthians caiu muito. Uma equipe que faz 80 e poucos % de aproveitamento no primeiro turno não pode fazer 30 no segundo turno. Sim. Isso é uma queda muito brusca. Mas eu penso que esse Campeonato Brasileiro, se tivesse sido jogado em jogos iguais, sem ter que tirar time, seria do Grêmio. Eu acho que o Grêmio tinha a melhor equipe para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas seria um campeonato muito mais disputado. E seria um campeonato mais Flamengo, parelho. Cruzeiro... Seria um campeonato mais parelho. Grêmio... O que deu errado pro Grêmio, então?